E aí, pessoal, tudo certinho? Então, vamos embora na matéria, né? Na aula passada, a gente fechou a intervenção do Estado na propriedade. Hoje eu quero começar conversando acerca de atos administrativos. Já talvez ingresse aqui na matéria de agentes, né? Porque no próximo aula a gente tem agentes e também improbidade para trabalhar. Vamos lá, para começar, eu quero que vocês saibam que o ato praticado pela administração não é necessariamente um ato administrativo. Então, eu não posso considerar que todo ato da administração seja um ato administrativo. Na verdade, a administração pratica uma série de atos, dos quais o ato administrativo é apenas uma das espécies. A gente costuma dizer que a administração pratica, para começar, atos políticos. Os atos políticos são aqueles atos praticados pelo Estado no exercício da função política de Estado. Então, anistia, veto de lei, declaração de guerra, são atos políticos praticados pela administração. Então, esses atos são praticados pela administração, pelo poder público, mas eles não se configuram atos administrativos. Inclusive, esses atos políticos gozam de uma discricionariedade mais ampla, não se submetem ao controle judicial em abstrato, né? Claro que se você causar um dano a alguém na prática de um ato político, caberá indenização, mas não há o controle genérico do judiciário, a submissão à súmula vinculante, isso não há. Então, a princípio, esses atos políticos são atos praticados pelo Estado num regime de função política, né? São praticados na função política de Estado. Também, além dos atos políticos, a administração pratica os atos privados. Atos privados são aqueles atos praticados pela administração sem prerrogativas públicas. São atos nos quais a administração abre mão das prerrogativas públicas e atua em pé de igualdade com o particular. Exatamente. A gente vê aí uma doação sem encargo, uma permuta, como um ato privado. Um ato praticado pela administração, mas praticado sob o regime de direito privado. Nesses casos, a administração abre mão de qualquer prerrogativa pública e atua em pé de igualdade com o particular. Ela atua da mesma forma que o particular atua, né? Sem as prerrogativas e garantias de Estado. Também, a administração pratica atos materiais. Esses atos materiais a gente costuma chamar de fatos administrativos. Atos materiais ou fatos administrativos, tanto faz. São assim chamados fatos administrativos ou atos materiais, porque esses não manifestam a vontade do Estado. A ideia é de que esses atos materiais ou fatos administrativos, eles são praticados sem a manifestação de vontade do poder público. Então, esses atos materiais são praticados pela administração no cumprimento de ordens. Por exemplo, o ato que determina a demolição de um prédio é um ato administrativo. A demolição em si é um simples ato material. A ideia é de que a demolição do prédio propriamente dita, essa é um simples ato material, é um fato administrativo, é uma situação fática. Esses atos materiais, eles não manifestam a vontade do Estado, eles simplesmente executam atividade pública, são atos de mera execução, tá? Agora, além dos atos políticos, além dos atos privados e além dos chamados fatos administrativos, nós temos os atos administrativos propriamente ditos. E aí tem conceito para todo lado. O que a gente vai ficar é bem simples. Os atos administrativos são aqueles atos praticados pelo Estado no exercício da função administrativa, sob o regime de direito público e ensejando uma manifestação de vontade do Estado. Olha que bacana. Os atos administrativos são praticados no exercício da função administrativa. Então, eles não são atos políticos, né? Eles são praticados sob o regime de direito público, então eles não são atos privados. E eles manifestam vontade do Estado. Então, eles não são simples atos materiais. A ideia é essa.
Atos administrativos são atos praticados no exercício da função administrativa, sob o regime de direito público e ensejando uma manifestação de vontade do Estado ou de quem lhe faça as vezes. Esses são os chamados atos administrativos. Então, são praticados no exercício da função administrativa, são praticados sob o regime de direito público. E esses atos, eles manifestam vontade do Estado. São atos que manifestam a vontade do poder público, não são simples execuções materiais. Esses nos interessam. É porque, na verdade, tudo que a gente vem conversando aqui ao longo das aulas anteriores é tudo ato administrativo, né? Na verdade é essa. Então, nós conversamos aqui sobre desapropriação, tombamento, demissão de servidor, tudo ato administrativo. Nessa aula, o que a gente faz é conhecer as características gerais dos atos. Por quê? A análise dos atos propriamente ditos, cada um deles, a gente vem conversando aí ao longo das aulas, do poder de polícia, na intervenção na propriedade, nas demissões de servidor, é tudo. Permissão de uso de bem, tudo que a gente está conversando ao longo de cada matéria é ato administrativo, na verdade. A questão é, como que esse ato se estrutura, né? O que são os atos administrativos? Aí é conceituar o que a gente já vem aplicando há bastante tempo nas aulas, tá certo? E aí, vou começar pela parte chata. Prometo que eu passo por ela rapidinho, mas para a prova objetiva, o decoreba das espécies e classificações de atos são relevantes para a gente. Numa prova de segunda fase isso não cai não, mas numa primeira fase eu quero que você tome cuidado rapidinho com essa classificação, tá? Primeira classificação, todo mundo sabe, vou começar por ela que você vai ganhando confiança. Quanto à liberdade de atuação, os atos administrativos se dividem em atos vinculados e atos discricionários. Então, os atos vinculados e os atos discricionários se diferenciam em razão da própria lei que prevê a prática do ato, né? Já falamos sobre isso aí também nas aulas anteriores, mas só relembrando, o ato vinculado é aquele ato que tem todos os elementos para a sua prática objetivamente definidos em lei. A lei, ela não confere ao agente público nenhuma margem de escolha. Isso é um ato vinculado. Então, a lei, ela define o critério de atuação e esse critério definido pela lei é um critério objetivo. Não há nenhuma margem de escolha atribuída pela lei ao agente. Então, a lei diz que se o sujeito faltar mais de 30 dias consecutivos ao serviço de emissão, isso é um critério objetivo de atuação. A lei não permitiu que o agente público tivesse qualquer margem de escolha. Trata-se de ato vinculado apresentado pela administração. Então, nesses atos vinculados, não há nenhuma possibilidade do agente público atuar com margem de escolha. A ideia da discricionariedade, ou a ideia da vinculação é a ideia de que a própria lei define objetivamente os critérios de atuação da prática do ato. No ato discricionário, não. Ele continua dependendo da lei, porque a gente sabe que todo ato administrativo decorre da lei, depende dela, mas a diferença é que nesses atos discricionários, a própria lei prevê a prática do ato, dando ao agente uma margem de escolha. Então, a própria lei permite que o agente público decida a melhor forma de atuação no caso concreto. A lei pode estabelecer conceitos jurídicos indeterminados, ou a lei pode dar mais de uma possibilidade de atuação, né? Dizendo que o gestor vai atuar de tal ou de tal forma. Isso é mérito, isso é discricionariedade. Então, os atos discricionários são aqueles que também decorrem da lei, mas numa situação em que a lei prevê a prática do ato, dando ao agente público mais de uma margem de escolha, mais de uma possibilidade de atuação. Isso é um ato discricionário. Não é arbitrário, ele decorre da lei, mas a própria lei confere ao agente uma margem de escolha, uma possibilidade de atuação de mais de uma forma, tá? Também os atos administrativos se dividem em atos individuais e atos gerais. Pessoal, antes de eu te responder qualquer coisa, imagina o seguinte, uma portaria de nomeação de 300 candidatos. É um ato geral ou individual? Individual. Os atos individuais são aqueles atos que se dirigem a indivíduos
especificados no próprio ato. Não precisa ser um, não. Pode ser um. Podem ser 300, mas o fato é que nesse ato individual, o próprio ato individualiza as pessoas que serão atingidas por ele. Então, a ideia é de que nesses atos individuais, as pessoas que serão atingidas pelo ato estão individualizadas nele mesmo, né? Então, esse ato diz, serão nomeados fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Isso é um ato individual. Se eu disser, amanhã, você e você tem que vir de farda. Isso é um ato individual. Agora, se eu disser, amanhã, todo mundo que veio na aula hoje tem que vir de farda. Isso é um ato geral. O ato individual é aquele ato que individualiza as pessoas que serão atingidas pelo ato. O ato geral, não. Ele é um ato abstrato. Nesse ato geral, a administração pública descreve uma situação fática. E todos aqueles que se adequem à situação fática descrita pela administração se submetem a esse ato. Então, a ideia é de que o ato administrativo é um ato geral. Quando esse ato, ele descreve uma situação fática e atinge uma quantidade indeterminada de pessoas. Atinge todo mundo que esteja caracterizado na situação descrita do ato. Beleza? Perfeito. Também, no que tange à formação, os atos administrativos podem ser simples, complexos e compostos. Vamos lá. Os atos simples são aqueles atos que estão perfeito e acabado, com uma única e simples manifestação de vontade de um único órgão. Eu não posso dizer que é de um único agente, porque pode ser um órgão colegiado, não me importa. O que importa é que seja uma manifestação de vontade. Ainda que seja tomada por um colegiado, a manifestação de vontade de um único órgão aperfeiçoa esse ato. Isso é um ato simples, tá? A perfeição dele depende de uma única manifestação de vontade emanada por uma autoridade, seja singular ou colegiada, é um órgão que manifesta a vontade, e essa manifestação de vontade já aperfeiçoa o ato. Isso é um ato simples, né? A portaria de nomeação de um analista do TRT é uma portaria expedida pelo presidente do tribunal. Isso é um ato simples. O ato já está perfeito e acabado com uma única e simples manifestação de vontade. Os atos complexos e compostos não. Como o nome já diz, são atos que dependem de mais de uma manifestação de vontade para se aperfeiçoar. Qual é a diferença entre eles? O ato complexo é aquele ato que, para a sua perfeição, depende de uma soma de vontades de órgãos absolutamente independentes entre si. Isso é um ato complexo. Esse ato complexo se aperfeiçoa pela soma de vontades de órgãos absolutamente independentes. Então, dois órgãos independentes entre si manifestam as suas vontades e aperfeiçoam esse ato. Isso é um ato administrativo complexo. Tá? Ele depende de uma soma de vontades, de uma soma de atos de órgãos absolutamente independentes. Então, por exemplo, a nomeação de um procurador da Fazenda Nacional é um ato que tem que ser expedido pelo Ministério da Fazenda e pela Advocacia Geral da União. A AGU tem status de ministério. Então, nesse caso aqui, são dois órgãos independentes entre si que somam as suas vontades para a prática de um único ato, portaria de nomeação do Procurador da Fazenda Nacional. Então, esse ato, ele depende de uma soma de vontades de órgãos absolutamente independentes. Esses órgãos independentes somam as suas vontades para a prática de um único ato. Esse ato é um ato administrativo complexo. Ele vai se aperfeiçoar pela soma de vontades de órgãos absolutamente independentes. Então, esses órgãos independentes somam as suas vontades para a prática de um ato. No ato composto, não. No ato composto, eu tenho um ato que depende de mais de uma vontade, sendo que aqui nós teremos uma vontade principal e uma segunda vontade acessória, dependente da primeira vontade. A ideia é de que no ato composto eu tenho uma vontade principal e eu tenho uma segunda vontade acessória, uma segunda vontade dependente da primeira vontade. Isso é um ato administrativo composto. A vontade principal
e uma vontade acessória, uma vontade meramente ratificadora da primeira. Então, um ato que dependa de um visto, um ato que dependa de uma homologação, são atos compostos. Por quê? Se o primeiro ato tiver sido praticado regularmente, não se pode deixar de expedir o visto, a homologação. A segunda vontade, ela é dependente da primeira vontade. É uma segunda vontade meramente ratificadora da primeira. Isso é um ato administrativo composto. Eu tenho a vontade principal e uma segunda vontade acessória, dependente, ratificadora da primeira vontade. A ideia é de que esse ato composto, ele também depende das duas vontades, mas a segunda vontade é meramente acessória em relação à primeira vontade. Tranquilo? Deixa eu te falar uma coisa. Nesses atos, né, complexos e compostos, é importante que você entenda que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento, apesar de poder ser criticado isso e alguns doutrinadores criticarem, mas pacificou o entendimento que a aposentadoria do servidor público é um ato administrativo complexo, porque depende da manifestação de vontade do órgão ao qual o servidor está vinculado e mais da aprovação pelo Tribunal de Contas. Então, o STF diz que por mais que a aprovação pareça uma vontade meramente ratificadora, na verdade, quando a gente trata da aprovação do Tribunal de Contas, não se trata de uma vontade meramente ratificadora. A aprovação do Tribunal de Contas é uma vontade absolutamente independente, porque o Tribunal de Contas é um órgão independente em relação ao órgão originário, do qual o servidor fazia parte e integrava, né? Por isso, essa aposentadoria do servidor é um ato complexo, é um ato que depende da manifestação de vontade do órgão ao qual o servidor está vinculado e mais da aprovação do Tribunal de Contas. O fato é que o órgão aposenta o servidor. Esse servidor vai para casa crente que está aposentado, mas ele não está, porque a aposentadoria dele só vai se aperfeiçoar depois que o Tribunal de Contas aprovar esse ato de aposentadoria. Então, você consegue raciocinar comigo uma coisa, vou aprofundar um pouquinho só, o suficiente para a sua prova, ó, para mim. No momento que o Tribunal de Contas não aprova a aposentadoria, ele não está anulando o ato de aposentadoria que te gerou direito. Não. Ele está, na verdade, impedindo que esse ato se aperfeiçoe. O ato de aposentadoria não estava concluído, né? Esse ato ainda está em formação. Então, no momento que o Tribunal de Contas não aprova o ato de aposentadoria, ele não está anulando o ato de aposentadoria que te gerou o direito. Na verdade, ele está impedindo que esse ato se aperfeiçoe e te gere direito. Por isso, essa não aprovação pelo Tribunal de Contas, ela não depende de prévio contraditório. Exatamente, é o que diz a súmula vinculante número 3. A súmula vinculante número 3 diz exatamente isso. As decisões do Tribunal de Contas que restringem direitos dependem de prévio contraditório, salvo a não concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, as decisões do Tribunal de Contas que restringem direitos dependem de contraditório prévio, salvo a não concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, o raciocínio é que quando o Tribunal de Contas anula um ato, restringe um direito, ele precisa respeitar o contraditório. Nesse caso, quando ele não aprova a aposentadoria, ele não está anulando o ato, ele está impedindo que o ato se aperfeiçoe e, por isso, ele não precisa respeitar o contraditório prévio. Cuidado com a súmula vinculante número 3. Eles gostam de colocar um caso concreto para que você marque que a ausência do contraditório gerou a nulidade da decisão do Tribunal de Contas. Não precisa de contraditório prévio quando se tratar de não concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas. Ok? Beleza. Vamos embora. A minha última classificação diz respeito ao objeto do ato, e aí, no que tange a esse objeto, os atos podem ser normativos, ordinatórios, negociais, enunciativos e punitivos. Então, nós temos o ato normativo, ordinatório, negocial, enunciativo e punitivo. Vamos lá.
Rapidinho. O ato normativo é aquele ato por meio do qual a administração estabelece normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Ato normativo não é ato legislativo, né? Então, ato normativo é aquele ato da administração de expedir normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Regulamentos, né, ou decretos regulamentares, avisos, instruções normativas, resoluções, deliberações. Nós temos vários atos normativos. São aqueles atos que definem normas gerais e abstratas. Então, a resolução da ANAC, da Anatel, um regulamento do chefe do executivo, enfim, a ideia é de que esse ato normativo é o poder de expedir normas gerais e abstratas dentro dos limites da lei. Respeitando os limites legais, a administração pode editar atos que definam normas gerais. Além dos atos normativos, nós temos os atos ordinatórios. Os atos ordinatórios são aqueles atos de ordenação interna da atividade. Então, sempre que pensar num ato ordinatório, vai pensar no poder hierárquico. São aqueles atos de ordenação interna, de organização interna da atividade pública. Os atos ordinatórios são atos de organização interna da atividade. Nós temos portarias, circulares, né? Memorandos. Esses são atos ordinatórios. Eles são praticados internamente para estruturar a prestação de serviço, a divisão de tarefa, a estruturação de competência, enfim. Esses atos ordinatórios são atos de ordenação, de organização interna da atividade. Decorrem do poder hierárquico e estruturam a atividade interna do órgão. Define as atividades de cada um dos servidores, né, estabelece setores dentro de cada órgão e assim por diante. Também nós temos os atos enunciativos. Eu vou deixar o negocial por último, depois você vai entender, porque eu vou ter que falar de 3 deles. Nós temos os atos enunciativos. O ato enunciativo é aquele ato que manifesta a opinião do poder público ou que atesta uma situação de fato. Tá? Então, atos enunciativos são atos que enunciam fatos ou opiniões. Então, nós temos como atos enunciativos os pareceres, é o ato opinativo por excelência. O parecer é um ato enunciativo, ele manifesta a opinião do poder público acerca de uma determinada situação jurídica, né? Então, ou técnica, a gente tem pareceres técnicos, mas enfim, são atos enunciativos. E também são atos enunciativos aqueles atos que atestam fatos, né? Basicamente certidões, atestados, são atos também enunciativos. Eles enunciam uma situação de fato. A certidão, o atestado, é um ato administrativo enunciativo. Ele enuncia uma situação de fato, uma situação fática existente. Beleza? Além dos atos normativos, ordinatórios e enunciativos, temos os atos punitivos. São atos de aplicação de penalidades, de aplicação de sanções, seja em decorrência do poder de polícia, seja em decorrência do poder disciplinar. Os atos punitivos são atos de aplicação de penalidades. Então, advertência, multa, demissão de um servidor. Esses atos podem decorrer do poder de polícia, quando são penalidades aplicadas em virtude do descumprimento de regras gerais, né? Então, descumpriu regras gerais de polícia, nesse caso, a gente fala na aplicação de penalidade. E também, os atos punitivos podem decorrer do poder disciplinar, quando exista um vínculo especial que justifique a aplicação dessa penalidade. A gente fala também em ato punitivo, demissão, suspensão e tudo mais. E, por fim, nós temos os atos negociais. Os atos negociais são aqueles nos quais a administração pública concede alguma coisa requerida ao particular. São atos concessivos. O particular pede alguma coisa e a administração concede, tá? Basicamente, a gente diz que, nesse caso, a manifestação de vontade do Estado coincide com o interesse do particular. Então, existe uma coincidência entre a manifestação de vontade do poder público e o interesse do particular. Existem vários atos negociais. Eu deixei eles por último porque 3 caem muito nas provas de vocês. Então, rapidamente, em grossas linhas, eu quero que você saiba a diferença entre licença, autorização
e permissão. A princípio, licença, autorização e permissão são atos negociais, são atos nos quais o Estado concede ao particular alguma coisa requerida por ele. O particular pediu alguma coisa e a administração foi lá e concedeu. Então, esse é um ato administrativo negocial, é um ato concessivo de benefício. Se concede alguma coisa que foi requerida pelo particular. O que é isso? A autorização, pessoal, ela é um ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Então, só recapitulando, é um ato discricionário porque a administração exerce uma margem de escolha na prática do ato, se valendo de critérios de oportunidade e conveniência. E é um ato precário porque ele pode ser desfeito a qualquer tempo sem direito à indenização. O beneficiário não terá direito à indenização no momento que ele for revogado. A revogação, o desfazimento desse ato, a princípio, não gera indenização do beneficiário, porque ele é um ato precário. Já se sabe que não há direito adquirido à manutenção dele, tá? A autorização pode se dar em duas hipóteses. A primeira, a gente conversou na aula de bens públicos, é a autorização de uso de bem público. A autorização de uso de bem público, ela ocorre quando o particular pretende utilizar um determinado bem público de forma normal ou privativa, né? Então, o sujeito que quer casar na praia, o sujeito que quer espalhar as mesinhas do seu bar em uma calçada, isso é autorização de uso. Então, ele quer utilizar um bem de uso comum, mas não na sua utilização comum. Ele quer fazer uma utilização especial, anormal, muitas vezes privativa, sobre um bem de uso comum do povo, né? Um casamento na praia é um exemplo clássico de autorização de uso. Mas, além da autorização de uso, existe uma autorização concedida ao particular para o exercício de atividades materiais fiscalizadas pelo Estado. Então, você quer portar arma, tem que ter uma autorização de porte de arma. Essa é uma atividade material que o Estado fiscaliza. Quer abrir uma escola? Tem que ter uma autorização. Porque são atividades exercidas pelo particular, atividades materiais, que, dada a importância, dependem de fiscalização do Estado. Essa autorização a gente chama de autorização de polícia, porque nada mais é do que a manifestação do poder de polícia da administração. Uma autorização para fiscalizar atividades materiais, né, exercidas por particulares. Então, é uma autorização de polícia. Seja uma autorização de uso, seja uma autorização de polícia para o exercício de atividades materiais, como um porte de arma, uma exploração de uma atividade, a autorização é ato unilateral, discricionário e precário, tá? A licença, por sua vez, ela é um ato de polícia. A licença é o ato negocial por meio do qual a administração permite que o particular exerça uma atividade material fiscalizada pelo Estado. Então, a licença é um ato de polícia, né? Uma licença para construir, uma licença para dirigir. A ideia é de que a licença permite que o particular exerça uma atividade material que o Estado fiscaliza. A diferença da autorização para a licença é a característica básica de formação, porque a licença é um ato vinculado. A ideia é de que, se o sujeito cumpre os requisitos definidos em lei, ele tem direito à concessão da licença. Então, é um ato vinculado. Cumpridos os requisitos legais, o particular passa a ter o direito subjetivo à concessão dessa licença. É um ato administrativo vinculado, né? A casa é minha, eu cumpri os requisitos da lei, eu tenho direito a construir. E assim por diante. Beleza? Por fim, a permissão. Eu lembro a vocês, com base nas aulas anteriores, que a permissão de serviço público é contrato. Então, ela não entra na nossa análise aqui, porque a permissão de serviço público hoje é trabalhada pela Lei 8987 como contrato de adesão. Mas temos uma permissão que é ato discricionário e precário, que é a permissão de uso de bem público. Se o particular quiser utilizar um bem público de forma normal ou privativa, lembrando que a diferença básica é que a autorização de uso é feita no interesse do particular e a permissão de uso é feita no interesse público. Então, ele quer fechar uma pracinha para fazer uma feira de artesanato. São situações em que também interessa a administração pública a utilização especial do bem. A gente fala em permissão de uso,
Bacana? Então, cuidado com licença, autorização e permissão, principalmente licença e autorização, porque eles confundem, tá? Para você lembrar que a licença é ato vinculado e que a autorização é ato discricionário, ok?